Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes, que foi ao ar logo depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, né? Normal nós vencemos o clube de regata Vasco da Gama. Na nossa história temos mais vitória, um retrospecto melhor. E normalmente é comum nos últimos anos aí a gente vir vencendo eles e vencemos mais uma vez. A situação deles ficou um pouco mais complicada, a nossa um pouco mais favorável, deu uma diminuídazinha na distância aí para o líder Botafogo. O Flamengo agora vice-líder do campeonato. E o segundo jogo do Tite, segunda vitória consecutiva aí. Espero que continue assim, né? Por enquanto não tenho nenhuma crítica muito grande a fazer ao trabalho dele. Vem desempenhando bem o seu papel. Então vamos trocar de janela e conferir esse vídeo que se chama, o título, né? Sem clubismo, eu acredito sim que o Flamengo pode ser campeão. Ganhou do Vasco e... 2 pontos. Pilhado elogia. 2 pontos não, reticência. Vamos trocar de janela que o Pilhado empolgou, hein? Então, vamos lá, hein? Lembrando para aquele cara chato de plantão, o link do vídeo original sempre está na descrição. Se você não gosta do vídeo com meus comentários, não sei o que você está fazendo aqui. Vai assistir lá. Agora, para todo mundo que gosta dos comentários, que gosta do canal, que já está inscrito aí, que deixa o like, a grande maioria, vocês que são a grande maioria, que é a galera maneira mesmo, legal, agradeço de coração por cada um de vocês que está aqui vindo dia após dia assistir os vídeos, formando essa comunidade maneira, e convido para vocês virem comigo em mais uma jornada aqui do canal. Então vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, lau. E é o Flamengo do Tite galopando, Fausto Favara. Galopando. Porra, esse Fausto Favara é ruim demais, mano. Sempre falo, vou repetir minha frase, que esse cara é padrão já. Se um cara desse pode estar na televisão e na internet falando sobre futebol, eu posso, você também pode. O Flamengo do Tite tem o Red Bull Bragantino também do Flávio Prado, que pode ainda se aproximar desse Botafogo. Pode ficar quantos pontos, Flávio? A 9, né? Não, Red Bull não. Red Bull pode ficar 7. Pode ficar 7 pontos do Botafogo. É esse brasileiro ganhando emoção. Essa é a verdade. Agora, vamos lá. Vamos falar desse Flamengo e Vasco, Piperno, porque foi um excelente jogo. Um jogo bom, um jogo com chances de gols para os dois lados. E é o Flamengo do Tite. É importante fazer uma correção no começo do vídeo. Eu não tinha visto o que aconteceu no jogo do Bragantino. O Bragantino venceu aqui o Fluminense, né? É um jogo que eu esperava pelo empate, mas o Bragantino venceu o Fluminense e assumiu a vice-liderança a 7 pontos do Botafogo de fato. E então foi isso, só fazendo essa correção. O Flamengo não é o vice-líder mais, agora deve estar provavelmente em terceiro lugar, pelo que eu vejo aqui na classificação do campeonato. Flamengo é o terceiro lugar. Não, terceiro lugar. Palmeiras em quarto, 3 pontos atrás. Bragantino 2 pontos acima do Flamengo. O Flamengo está a 9 do Botafogo, o Bragantino a 7. Então, seguimos. Tite, querendo ou não, chegando a 2 jogos com 2 vitórias e com partidas convincentes. Claro, o Vasco também teve chance de ganhar hoje. É bom a gente deixar isso claro. Mas é um clássico e um Flamengo que agora pega ânimo. Se a gente falava que é um time apático, sem vergonha na cara, realmente foi. Eu não mudo de opinião, não. Isso é prova de que esse time não queria jogar antes. Agora, pelo jeito, o time quer jogar e o Tite, desde que chegou, Piperno, ele falou: eu quero brigar pelo título brasileiro. Eu acredito e eu sonho e eu passei isso para os jogadores. Ainda dá? Boa noite. Dá o quê? Para ser campeão brasileiro. Para com isso aí, vai. Então você Boa desconfia noite, da matemática. Se você está falando que não dá para ser campeão brasileiro, você não conhece a matemática. Ué, mas se for para confiar na matemática, até o Fortaleza, o Atlético Paranaense, todo mundo tem chance. Matematicamente, todo mundo tem chance. Assim como o Flamengo e o Bragantino, até mais do que o Flamengo. Não vamos esquecer isso. Pô, cara, o Pilhado é um cara tão engraçado, divertido na Jovem Pan. Porra, não entendo porque ele faz um trabalho tão escroto no canal dele, fazendo uns vídeos. Porra, o cara é repórter esportivo a vida toda, mexeu com esporte, fala de futebol, tem umas opiniões que às vezes são meio malucas, algumas às vezes são até boas. Pô, gastando tempo falando de Felipe Neto, de Rede Globo. Porra, eu era inscrito do canal do Pilhado, saí, cara. Porra, todo o motivo que ele tem pra atacar a Globo, atacar Felipe Neto, atacar não sei quem do YouTube, atacar não sei quem da política, ele usa. Não sei que tempo que esse cara perde. Pô, seria a mesma coisa que eu tô aqui falando do Flamengo, daqui a pouco tá fazendo vídeo pra reclamar do político A ou B, do youtuber X ou Y. Pô, o Pilhado perde um tempo da vida dele com umas paradas que... Pô, que desperdício. O cara divertido, cara.
Agora, claro, gente, o Tite é muito melhor técnico que o Sampaoli. Por mais que a gente pudesse criticá-lo em Copas do Mundo e tal, o Tite tem uma carreira em clubes irrepreensível, campeoníssimo de tudo, brasileiro, sul-americano, mundial, Copa do Brasil, estaduais. Então é óbvio que o Flamengo vai jogar muito mais do que jogou com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o seu amado Paulo Souza, porque o Tite é muito melhor do que essa turma toda. E agora o Flamengo vai ser um time consistente, com uma equipe base, para vocês que gostam desse negócio de ficar mudando dos pés à cabeça tudo, ao lateral jogando de ponta, é o centroavante vindo para marcar na zaga, aquelas coisas, aquela zona toda que o São Paulo gostava. Agora não, agora vai ter cara de time de futebol. Cara, isso é uma parada que nesses 2 jogos eu notei mesmo. Ele tá tentando começar a implementar um time base ali, de fato. E promovendo poucas alterações nesse time base. Eu acho que ele vai... Né, poucas alterações não significa, tipo assim, ele sempre bota o Gabigol no lugar do sei quem. Ele sempre põe o... Poucas alterações significa que, pô, nesse jogo joga o Fabrício Bruno. Aí no outro jogo, de repente, quem entra ali é o Pablo. Às vezes por um desconforto do Fabrício. Às vezes, de repente, ele troca o Wesley pelo Mateuzinho. Sabe? Mas mantendo mais ou menos uma espinha dorsal, uma estrutura, e os jogadores às vezes se revezando assim, mas trocando, sei lá, 1 ou 2 por vez e nunca o time todo, né? Esses primeiros 2 jogos do Tite me deram essa impressão, mas eu, sei lá, eu posso estar equivocado. 2 jogos é uma amostragem muito pequena ainda pra gente tirar qualquer tipo de conclusão a respeito do trabalho do treinador. Cara, de time de futebol, com o elenco que o Flamengo tem, é óbvio que o Flamengo vai ser muito mais forte. Se o campeonato fosse começar agora, o Flamengo, para mim, seria o franco favorito. Mas como não é isso que acontece, e o Botafogo já tem um monte de pontos na frente, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Então o Botafogo já é campeão brasileiro? Eu acho que vai ser campeão brasileiro. Bom, eu não acho. Eu não acho que o Botafogo já seja o campeão brasileiro. É o que eu falo sempre. Ele tá com 2 mãos na taça. Ué, você só tem 2. Só falta levantar. É isso. Só falta levantar. Agora, é um time que não tá acostumado a ganhar títulos nos últimos anos. É um time que pode começar a sentir a pressão se Flamengo e Red Bull Bragantino começarem a se aproximar. Isso é. E a gente esperava que o Botafogo fosse vencer o Atlético Paranaense. De tudo isso aí que você falou, só vou concordar com uma coisa. O quê? Não tá acostumado a ganhar títulos, porque nos últimos 50 anos só foi campeão uma vez. Não me venha com carioquinha. Tô falando título de verdade. Verdade, ó. O último título de expressão... Teve um campeonato que o Botafogo ganhou em 93, que foi aquela Copa Conmebol, que era o que foi a Mercosul, o que é a Sul-Americana hoje, o que foi, sei lá, a Supercopa dos Campeões da Libertadores de mais alguns anos pra frente. O torneio secundário da América Latina, o Botafogo venceu, salvo engano, em 93. E então, nos últimos anos, tirando o Campeonato Carioca, são os títulos que o Botafogo tem aí. Copa Conmebol e Campeonato Brasileiro. De resto, não é um time realmente que tem muita tradição de costumar ser campeão. Inclusive, vou emitir uma opinião polêmica aqui. Eu não sei nem por que o pessoal fica falando que o Botafogo é um time tão tradicional. Que eu acho que a tradição de um time tá ligada à quantidade de títulos que ele ganha. E o Botafogo não é um time de ganhar títulos. E não adianta nego vir com um negócio de brasileiro unificado. Não, mas nós estamos bicampeão brasileiro. 95. Copa do Brasil nunca venceram, pelo contrário, foi vice dentro do Maracanã. Não que a gente não saiba como é isso. A gente sabe bem como é isso. Por 2 ou 3 oportunidades, para ser mais exato. Mas eu não sei por que o nego chama 2 apelidos que o Botafogo tem que eu nunca entendi. Glorioso e negócio de tradição. Caralho, cara. O do Botafogo foi em 95. Eu digo, o Botafogo é gigante, o Botafogo tem uma torcida gigante. Grande. Agora, sofre pressão. Óbvio que sofre. É muito... Mano, se esses times começarem a enfileirar uma porrada de vitórias, tipo Flamengo e Red Bull, uma sequência de vitórias, e o Botafogo der tipo uma empatada, aí já fica... Cai 2 pontos na distância, aí fica 7 do Flamengo e 5 do Red Bull, e o Red Bull e o Flamengo continuam ganhando. Cara, os próprios jogadores vão começar a ratear no psicológico, cara. Falando, pô, cara, a gente tem que conseguir garantir isso até o final, os caras estão chegando, cara. Muito tempo sem um título de expressão. E se o Flamengo, que já é um grande rival, começar a se aproximar, Bragantino também, sem clubismo nenhum, eu falava até antes, falava do Palmeiras. Você sabe que eu falava, ó, se o Palmeiras se aproximar, o Botafogo pode sentir a pressão. É óbvio que ele é o super favorito, mas eu não acho que tá decidido ainda não. Olha que coisa maluca, o jogo, boa tarde, antes de mais nada, o jogo do
do Botafogo deve ser adiado contra o Fortaleza. Jogo em Fortaleza por causa do problema que teve hoje e tal. Ele não joga, ele fica esperando. O Red Bull joga com o Atlético Mineiro. Joga daqui a pouco o Fluminense, joga com o Atlético Mineiro. Se ele ganhar os 2 jogos, claro que é difícil, os 2 são em Bragança. Mas se ele ganhar, ele fica a 4 pontos do Botafogo. Verdade que o Botafogo vai ter um jogo a menos, mas ele fica a 4 pontos. Se o Flamengo ganhar, ele fica a 7. Sei porque o Botafogo não vai jogar. E tem essa aproximação. Não, o Flamengo está agora a 10. Fica a 7. O Flamengo está a 9. A 9. Vai a 6. Fica a 6. E o Bragantino a 4. Aí quando o Botafogo. Mas ele vai jogar em Fortaleza e vai ter que ganhar lá. Mas ó, vale lembrar que o Fortaleza enfrenta o Botafogo um dia antes de viajar para a final da Sul-Americana. Tudo bem. Então é uma ótima pro Botafogo. Porque o Fortaleza vai poupar. Tá bom, mas o peso tá lá, né, velho? Você tava 14, que de repente tá 4, o outro a 6, não é? Mesmo que tem um jogo a mais. O jogo a mais não tá ganho. E depois, deixa eu ver aqui. Não, mas peraí, só vai acontecer isso se existir o jogo terça-feira. Se tiver, não vai ter esse jogo terça-feira. Fortaleza e Botafogo. Mas aí é bom pro Fortaleza, né? Então, lógico que é. Porque aí Fortaleza vai ter o seu time, vai ter o seu time completo. Eu tô falando. Exatamente. Mas o Botafogo, sem jogar, ele vai ver os times se aproximando. Ele vai ter um jogo a mais. Só que o Red Bull vai estar 4, o Flamengo a 6. E ele já teve 10, 12, 14. Esse é Tem os dois lados, né, Flávio? Porque daí você também pode ter a questão de jogar a pressão pro Botafogo. Que vai diminuir a isso que eu tô falando. Você pode jogar pressão pro Botafogo. Isso que eu tô falando. Talvez seja por isso que o Botafogo quer jogar mesmo terça-feira. Gente, eles vão lutar agora, vamos focar. Agora, o futebol é fantástico. Fazendo o pilhado alguns meses atrás, o cara que mais metia o pau no Mas eu meto. Tá enchendo a boca pra falar. Mas você acha que eu vou elogiar o Tite na seleção brasileira? Olha o jogo. Eu acho está vistoso do Flamengo. Olha o jogo do dia. Agora, se ele chega a 100% no Flamengo, e eu falei, diante das opções que tinham no mercado, o Tite era melhor. Mas... Cara, por uma série de fatores, o Tite era melhor, pô. Que ele chega no mesmo tamanho dos jogadores do Flamengo. Ele é o cara que convocava os malucos até pouco tempo atrás aí. É um treinador que notadamente é capaz de fazer um bom trabalho. Então, não tem mais essa parada. Se o time não andar com o Tite, provavelmente o que vai acontecer vai ser começar a sair jogador. Porque aí os caras já vão saber, irmão, já botamos todo tipo de treinador, etc. Esses caras não estão correndo, vamos começar a dispensar e mandar vender esses caras. Porque aí a diretoria entendeu que, porra, a gente trouxe o treinador nível A que estava na seleção brasileira. Não dá pra dizer que ele não conhece os jogadores. Ele conhece, alguns desses ele trabalhou já, vários ele estava convocando, 2 ele levou pra Copa. Então não tem papo de não conhece o jogador. Se não está correndo, não está jogando, o time não está performando, tem que começar a mandar jogador embora. Ponto. É isso aí que eu acho. E sobre essa questão aí que ele zoou aí, esse maluco só fala bobagem. Porque o Pilhado meses atrás estava metendo pau no Tite, agora tá elogiando. O sujeito tem o direito de mudar de ideia, pô. E é aquela parada, ele não vai... Só porque ele falou que o Tite na seleção era um lixo, ele não tem por que ele ver o Tite funcionando no Flamengo, 2 vitórias, o time jogando, já demonstrando evolução, e ele fala, não, esse Tite é uma bosta. Eu falava, continuo falando, é uma bosta, mas o time melhorou. Mas é uma bosta. Não, pô. O cara tá fazendo aparentemente um bom trabalho logo nesse início. Normal acontecer isso. Eu mesmo disse aqui várias vezes, quem voltar nos vídeos antigos aí da época que o Flamengo tava negociando com o Tite, vai me ver falar. Não é meu treinador favorito, não acho que não seria a minha primeira escolha. Eu daria teria uma ideia de procurar uma outra pessoa, não sei. Pelo que fez no Flamengo, eu prefiro o Dorival. Pelo que fez no Flamengo, eu prefiro o Rogério Ceni. Mas o Tite é um treinador que eu sei que é capaz. Do que tem disponível, que não tem clube, o Tite é a melhor opção. E é isso. E eu torço para que dê muito certo. Mas continuo achando que não era a melhor não seria a minha primeira escolha. Eu tentaria dar um jeito de fazer uma outra escolha diferente. Porque realmente o Tite é um cara que, para mim, era paneleiro na seleção. Ficava muito refém dos jogadores. Eu não sei se ele vai ter o poder de reformular esse time, caso o time comece a não performar para o ano que vem. Tem uma série de dúvidas que eu tenho mais dúvida do que certeza a respeito do Tite. Isso não vai mudar com o passar do tempo. Ele vai mudar, aliás, vai mudar sim. Se o time começar a enfileirar vitórias e ter bons resultados e jogar um bom futebol, eu vou começar a avaliar e falar, não, realmente, o Tite está queimando minha língua, ele estava mal na seleção brasileira, mas no futebol de clubes ele é um treinador muito bom e já virou ídolo. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho mais dúvida do que certeza. Esse Fausto Favara é osso duro de roer.
Mas eu falei que o Tite foi bem no Corinthians. Na seleção brasileira eu achei péssimo. Se o cara teve 2 Copas do Mundo, saiu numas quartas de final pra Bélgica, na outra pra Croácia sem jogar bem, eu não vou achar bom. Eu continuo com a mesma opinião do Tite na seleção brasileira. Agora, a opinião que eu tenho do Tite no Corinthians é outra. Na seleção eu não achei que ele foi bem, não mesmo. E sempre falei aqui. Agora, se ele mostrar no Flamengo com o dia a dia, até porque ser melhor que o Sampaoli no Flamengo, é o que eu digo, minha mãe consegue. Agora, vamos ver o que o Tite vai fazer. É o jogo de domingo que vem. Flamengo e Red Bull no Maracanã. Olha isso. Olha esse jogo, cara. Pode estar 1-4 do Botafogo, outra 6 do Botafogo. Eles se enfrentam. Aí o Botafogo tem um jogo relativamente fácil, que é contra o Cuiabá. Se bem que o Cuiabá ganha fora de casa, mas daí, vamos dizer que o jogo é fácil. Aí eles vão decidir quem vai brigar com o Botafogo. Aqui eles vão decidir. Só não pode empatar. Só não pode melar, exatamente. Aí é legal pro Botafogo. Mas olha só, olha esse jogo domingo. Flamengo e Red Bull no Rio de Janeiro. Esse é o jogo. Não, e ó, esse jogo de hoje, Fausto, eu vou chamar o Viga já direto lá do Rio de Janeiro. O Viga estava acompanhando a partida, mas esse jogo é o que eu falo, o Tite chega, ganha fora de casa do Cruzeiro. Aí muita gente disse, pilhado, não dá pra tirar como parâmetro o Cruzeiro. Pra mim dá, porque o Flamengo era uma várzea defensiva. E agora tá se organizando defensivamente. Hoje, eu já acho que... da casa, né? Sim, mas hoje também não sofreu gol porque o Rossi agarrou adoidado. Porra. Também não foi... Precisamos falar do nosso goleiro. Cara, aquela defesa que ele fez na cabeçada do Caboclo do Vasco lá, o Santos tomava e o Matheus Cunha tomava aquele gol com quase 100% de certeza. Meu problema com o Matheus Cunha e com o Santos é que eles não conseguiram, ao longo do tempo, acumular defesas tipo essa que o Rossi fez, que me fizesse ficar tranquilo, falando, porra, aí tem goleiro, porra, fala sério. Que nem o Bruno conseguiu, o Júlio César conseguiu, o Diego Alves conseguiu, o Felipe Paredão por um período razoável conseguiu, com um pouco de pé atrás, é verdade, mas teve um período do Felipe Paredão que eu, porra, aqui tem goleiro, irmão. Esse Rossi, com 5 partidas só com a camisa do Flamengo, já conseguiu fazer umas 2, 3 defesas que começou a me fazer ficar um pouco mais... legal. Ter a esperança de, porra, cruzar a bola na área, ele não vamos tomar uma cabeçada porque ele vai sair, vai dar um soco e a bola vai jogar a bola pra longe. Saca? Esse cara tem esse poder, tá tendo esse poder, cara. Fora que em pênalti que teve pra cima dele com a camisa do Flamengo, ele demonstrou noção mesmo, que o Boca se garantia muito nele. Agora se garante no Romero, mas se garantia nele. Ele foi certo na bola, chegou a encostar os dedos na... Porra, esse goleiro me parece um cara que tem tudo pra fazer uma carreira bacana, longeva com a camisa do Flamengo, cara. Eu espero que isso aconteça, porque eu já tô de saco cheio de ficar vendo o Flamengo precisar de goleiro aí nesses últimos 2 anos aí. Essa maravilha a defesa do Flamengo hoje. Sorte de campeão, treinador campeão. Mas você ter um Cruzeiro fora de casa e depois um clássico contra o Vasco, não é dizer que é um Vasco que tá lutando contra o rebaixamento. É dizer que é um Vasco que tá muito bem nesses últimos jogos. E é um clássico. Óbvio que dá um arranque aí pra esse Flamengo. Tomou uma cacetada do Santos. E outra coisa, esse Campeonato Brasileiro tá acontecendo algumas coisas bem estranhas. O próprio América Mineiro não era um time, olhando o futebol do América, pra cair. É maluco, o Vasco tá fazendo jogos pra não cair também. Diferente do Santos, diferente do próprio Corinthians, que não tá jogando absolutamente nada, né? Não tá correspondendo. Agora, eu não acredito. Falar em Santos tomou uma sapatada, chegou a estar 7-0 o jogo, que isso? Dito, pilhado, sinceramente, em Botafogo perder esse título. Mas o Botafogo tem que forçar muito pra perder esse título. O Botafogo tá... E outra coisa, foi no melhor momento. Eu não sou favorável a você demitir treinador toda hora, nada disso. Mas nesse momento foi importante o Botafogo ter desfeito o trato com o antigo treinador e seguido como tá, porque o Botafogo deu uma respirada, né? E vai continuar brigando forte pelo título. E eu acho que o Botafogo dessa vez aqui não vai bobear. Agora, tomara que pro bem do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Bragantino possam levar até a última rodada. Que a gente possa ver a decisão desse título na última rodada. E eu falei isso faz tempo. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão. Acredito que o Botafogo vai ser campeão, mas não com aquela facilidade que todos botavam fé. Acho que vai decidir na penúltima rodada o título. Sabe o que é bom o negócio do Flamengo? Sabe por que é bom essa história do Flamengo estar se reerguendo? Não é pra essa temporada, Pilhado. É óbvio que o Campeonato Brasileiro iria ser fantástico pro Flamengo. Mas é
é bom pra entrar de uma maneira diferente em 2024. Com o time que tem, com os jogadores que tem, com o elenco que tem. Vai reforçar, porque vai abrir o caixa. Vai reforçar com o Tite, que é um treinador vitoriosíssimo, né? Um cara que sabe lidar com um grande elenco. A chance do Flamengo entrar de novo como grande favorito em todos os títulos é imensa. Mas isso não aconteceu porque o Flamengo fez a burrice de mandar embora o Dorival Júnior. Porque eu acho que se não manda o Dorival... O Flamengo não mandou embora o Dorival. O contrato acabou, não quiseram renovar. E o Dorival se emputeceu porque enquanto negociava a renovação com o Dorival, o Flamengo ficou sondando o Vitor Pereira para saber o que ele gostaria para poder trabalhar no Flamengo. Caso o Dorival não aceitasse, ir em cima do Vitor. Só que ao saber disso pela imprensa, Dorival não gostou de saber e resolveu botar o fim na negociação de renovação, fazendo aquele vídeo lá e falando lá. E é um direito dele, que tava fora, que não ia renovar e que desejando sorte, não sei o quê. Pelo amor de Deus. O Dorival é a página virada. Sim, não existe. Mas lembra que a ideia deles era o seguinte: o Dorival não batia com o que os caras queriam. Você acha que eles vão ter isso com o Tite? Sinceramente, jogo lindo, jogo espetacular. Não vai. Não vai. Vai ter o individual, uma peça ou outra ali fazendo a diferença. E vai ser mais organizado. Vai ser mais organizado, mas não vai fugir muito do que, o Flamengo quer voltar a ter o que o Jorge Jesus tem. Não, mas o Flamengo quer voltar a ter título. E com o Tite pode ter título. Agora, Rodrigo Viga tá com a gente, né, direto do Rio de Janeiro. Ô, Viga, eu disse que isso dá um ânimo sim pro campeonato, tá? Dá um ânimo quando você tem o grande rival do Botafogo se aproximando do Botafogo com um técnico novo, 100% de aproveitamento. É óbvio que dá uma graça pro futebol, pro campeonato, como dá também o Red Bull Bragantino tá se aproximando. E outra, né, para complementar em cima do que o Fausto disse, que é um planejamento pro ano que vem, realmente é. O próprio Tite deixou claro, o planejamento dele é entrar na Libertadores. E agora já entrou de vez ali na zona, dificilmente vai sair. Além disso, o Tite, isso é informação, ele tem inclusive no contrato dele bonificação para o título brasileiro desse ano. Se o Tite for campeão brasileiro desse ano ainda, ele tem uma rechonchuda bonificação para ganhar dinheiro, muito dinheiro. E ele pediu para acreditar. Viga, o que falar do jogo de hoje, né? Da partida, porque foi o que eu falei aqui. Eu achei um excelente jogo do Vasco também. É bom deixar claro, o Vasco jogou muito bem o jogo de hoje. Mas perdeu, né? Mas acabou cansando, como sempre vem acontecendo com esse time do Vasco nos últimos jogos. E o Flamengo aproveitou e sai com a vitória, Rodrigo Viga. Tudo bem, Pilhado? Boa noite pra você, pra rapaziada toda na mesa aí. Queria fazer um preâmbulo, um prefácio. Quando eu ouço o Piperno elogiando o Flamengo, eu fico preocupado, rapaz, porque deve ser um agouro danado. Dito isso, viu, o Pilhado, Flávio, Fausto, amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, parabéns pro futebol. Vimos um jogo de futebol. Eu tinha certeza plena e absoluta que ia ser um clássico diferente daquele do primeiro turno, porque o primeiro turno não teve nem graça. Flamengo ia escolher de quanto ia ganhar do Vasco da Gama, porque era um Vasco enfraquecido, sem reforços, sem peças, desacreditado. O Flamengo de 4 para ter ganho de 5, 6, 7, porque a diferença era muito grande. Hoje a diferença ainda existe, só que o Ramon Dias do lado do Vasco da Gama conseguiu implementar um estilo de jogo e uma pegada, uma intensidade que faz desse Vasco ser um time competitivo. Eu concordo com você, Pilhado. É que o Vasco tem um problema clássico, claro, nesse Campeonato Brasileiro. Quando começa a usar o banco de reservas, não só tecnicamente, mas também fisicamente, o que é curioso, o time tem um downgrade, tem uma perda significativa. E já o Flamengo, quando mexe, troca Gabigol e sai o Pedro. Entra o Everton Cebolinha, que, enfim, é de chorar o futebol dele, sai o Bruno Cebolinha joga nada. Henrique, entra o Luiz Araújo e sai outro jogador, sai o Arrascaeta e entra o Everton Ribeiro. É claro que o Flamengo, fazendo o feijão com arroz, que o Tite sabe muito bem, né, fazer o carreteiro, já que ele é do sul do país, é um time mais organizado, mais compactado, mas, sincero, honestamente, Bilhado, ainda não acho que foi uma atuação convincente, brilhante do Flamengo, embora a vitória mereça aplausos, do técnico ao ponto esquerdo, do ponto esquerda ao técnico, porque em muitas oportunidades, se não fosse o Fabrício Bruno e principalmente se não fosse o Rossi,
O jogo poderia ter sido tranquilamente 1-1, 2-1 a favor do Vasco da Gama. É só ver o scout. O Vasco finalizou mais que o Flamengo, 17 vezes contra 10 do Flamengo, 7 no gol contra 5 do Flamengo. Só que o Flamengo fez valer a sua diferença técnica. Eu não quero colocar água no chope de ninguém, não quero ser pessimista ou desalimentar esperanças de muita gente. Eu, desde o final do primeiro turno, eu venho dizendo: o Botafogo é o atual campeão brasileiro do ano de 2023. E não vou mexer uma vírgula no que eu estou dizendo. E explico por quê. A campanha do Botafogo foi excepcional. Foi exuberante. A lá Corinthians, quando foi uma máquina também campeão brasileiro. Então o Botafogo precisa fazer apenas o beabá. Precisa fazer apenas novamente o feijão com arroz, uma campanha regular no segundo turno para ser campeão. Não vejo o Flamengo com o futebol para alcançar o Botafogo e também acho que o Bragantino, apesar de ser um time valente, jovem e talvez promissor, também não vejo ainda com peso, com camisa, com estofo, com torcida para chegar ao título brasileiro. Então, se eu tivesse 10 fichas hoje, eu apostaria 9 no Botafogo e 1 em outro, que vejo como azarão. E se alguém quiser apostar 500 prata comigo aqui, eu sou o Botafogo, fiquem à vontade. Mas aí também, né, Figa? Apostar, qualquer um aposta que vai dar o Botafogo. Não, o senhor deveria apostar. Ué, mas calma aí. O senhor deveria apostar que vai dar o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo... Você chegou todo serelepe aqui no estúdio. Que hoje o Flamengo possa ser campeão brasileiro. Então banca aposta. É claro que não. É acreditar, não é você achar. E ainda vocês vão gastar no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Outra coisa. É bom deixar claro. O Botafogo deu muito mole. Em 4 jogos, o Botafogo perdeu 3, empatou 1, se eu não me engano. E o Flamengo tava aquele pardieiro que tava com o Sampaoli, má vontade dos jogadores, que eu continuo criticando. Pra mim, os jogadores têm que ser muito criticados pelo que eles deixaram de fazer com o Sampaoli. Isso você tem razão. Porque isso também fica muito claro que o Flamengo não quis jogar com o Sampaoli. E aí é sacanagem. E que pode voltar a fazer isso que fizeram a qualquer momento. Mas com o Tite eu acho que pode ser diferente. Peraí, gente. Até uma dividida, pilhador. Mas é o que eu falo. O Flamengo, os jogadores não estavam mostrando vontade de ganhar. O Sampaoli foi horroroso. Foi. Mas é o que eu falo. O Sampaoli também não é essa bosta de treinador tão horroroso como se fosse assim. É pra ser um time tão ruim e tão apático. Mas, a apatia, pra mim, não tem explicação. A apatia, pra mim, o jogador deixou de representar o Flamengo pra representar Sampaoli. Não tem que jogar por treinador. Ô, Viga, eu sei que você tá querendo falar. A gente conhece jogador de futebol. A gente conhece jogador de futebol, pilhado. Então, é isso que eu tô falando. Toda vez que o cara vai... Tinha uma vontade. Toda vez que entra um treinador e fala, hoje você joga, amanhã você não joga, na próxima talvez, e daqui a 2, 3 rodadas, quem sabe, vai dar M, vai dar excremento. O jogador de futebol é assim. Mas é isso que eu falo, Viga. Foi assim no Flamengo o tempo todo. Chegou a hora de mudar. Contanto que quando o Vampeta falou pra mim, ele falou aqui, o Gabigol tá no banco. Espere que daqui a pouco ele pode fazer bico. Aí eu falei, que faça. Porque tem que chegar uma hora que vai ter um treinador que não vai ligar pro bico do Gabigol, que não vai ligar pro bico do Pedro, e que se ficar de bico tem que reformular. Não tem jeito. Até quando o Flamengo vai ser isso? Não joga biquinho. Pilhador, pra jogar com o Pedro hoje é melhor jogar com o Gabigol. Vou te ser bem sincero. Os dois não estão jogando nada. O ambiente, o Tite tem que botar quem ele quiser. Exato, lógico, ele tem que ter autonomia, tem que ter independência. Agora, pra jogar com o Pedro hoje, o Pedro não é nem sombra. Não é nem uma nesga, um naco daquele Pedro que a gente defendeu aqui inúmeras vezes no microfone da Jovem Pan na seleção brasileira. Se é pra jogar com o Pedro, eu prefiro jogar com o Gabigol. O Gabigol tá brigando com a bola. É verdade. O Gabigol não faz gols há 8 partidas. Tudo isso é verdade, mas o Gabigol cai na esquerda, cai na direita, recua, morde, reclama, provoca, faz o diabo a 4. O que o Pedro faz? O Flamengo hoje com o Pedro em campo, com todo respeito ao Pedro, que foi um cara que eu sempre elogiei e defendi muito aqui pela história, até pelo jeito que ele saiu do Flamengo quando era moleque, tinha 13, 14 anos de idade, que achava que ele era muito grande, mas não briga desengonçado. Mas vamos lá. O Pedro hoje tem agregado, acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo tá jogando com -1 com o Pedro. Cara, bom... Pedro realmente tá mal ultimamente, mas o Gabigol tá mal também. A gente tem que jogar a moeda pro alto, joga o colete pra cima, quem pegar, joga. Porque realmente, quando o Pedro tá essas últimas partidas aí, quando o Pedro tá em campo, eu sinto saudade do Gabigol, aí o Gabigol entra e fala, porra, por que tiraram o Pedro, gente? Meu Deus. Cara, jogo legal, Flamengo, o Vasco eu acho que jogou até talvez um pouco melhor que o Flamengo, mas
eles não têm a mesma força de elenco. Quando promoveram alterações no time, o nível caiu. E aí o Flamengo, obviamente, que soube se aproveitar da situação. Tite promoveu algumas mudanças que mudaram Ao tirar o Bruno Henrique, ele botou o Luiz Araújo no lado oposto e botou o Gabigol enfim, o Gabigol acabou caindo na esquerda, onde não é a posição onde ele naturalmente fica, e participando da jogada do gol. Que o Gerson pegou no rebote ali, o cruzamento quando o zagueiro cortou errado e o Gerson chegou chutando, a bola desvia e entra no gol. Realmente, felicidade do treinador que promoveu todas aquelas mudanças ali que funcionaram no ataque do Flamengo. E agora vamos torcer para que o Flamengo engate uma sequência que garanta a vaga da Libertadores e que ainda tenha condições de chegar até o final disputando o título, né? Porque seria muito chato daqui umas 6, 7 rodadas o Botafogo já ser campeão. Seria legal chegar até o final do campeonato tendo alguma chance ainda, né? Torço para que isso aconteça e queria saber o que você pensa a respeito disso. Bote nos comentários o que você pensa a respeito desse jogo aí que teve. Do Flamengo e Cruzeiro também, que eu não cheguei a fazer vídeo aqui. Do Flamengo e Vasco agora. Comente o que você achou. Sim, compartilhe com seus grupos de WhatsApp de Flamengo aí. Deve ter no teu WhatsApp, então um grupinho aí. Manda lá. Se inscreva no canal se não for inscrito, é só no sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela eu sempre coloco 2 vídeos do canal para você escolher continuar assistindo. Dê uma olhada. Se você viu algum vídeo aqui na tela que você gostou, clique e assiste. Se não viu, não vai embora ainda. Dê uma olhada nos vídeos sugeridos por fora ou clique aqui no logotipo do canal e entre no canal Reação Rubro Negra e escolha um outro vídeo lá. Porque quando você maratona, acaba um vídeo, você já assiste mais um, acaba mais um, você assiste mais um. Você dá um recado importante para o algoritmo de que o canal é legal e tem conteúdo interessante. E aí o YouTube acaba recomendando mais para você e mais para outras pessoas. E isso ajuda demais no crescimento aqui do meu canal. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e